A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou a Patrícia Menezes e hoje venho trazer uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Desde já gostaria que você deixasse aqui o seu like e se inscrevesse no canal. Hoje nós vamos meditar no livro de João, capítulo 16 e o versículo 28, que diz: Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Jesus estava aqui relatando para os discípulos que ele veio do Pai e entrou no mundo. Jesus está aqui nos mostrando que ele tinha um reino, que ele tinha uma morada e que a morada dele não era aqui. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele já existia. E João vai dizer que ele é o Verbo que se tornou carne e habitou entre os homens. Jesus era a palavra de Deus que se transformou em carne e veio morar conosco, veio estar conosco. Eu imagino Jesus como um presidente, hoje nos nossos dias, que decide deixar por um breve tempo o seu cargo, a sua posição, a sua autoridade e decide se vestir como um morador de rua e vai habitar nas ruas, morar com os moradores de rua, viver como um morador de rua, para conhecer de perto, para sentir de perto o que sente, o que vive essas pessoas. Então Jesus, por um breve período de tempo, ele veio morar conosco, viver conosco. E ele mesmo estando como homem, ele era Deus. Ele era humilde, obediente e sujeito à vontade de Deus. Não falava de si mesmo, mas falava daquilo que ouvia do Pai. E fazia e cumpria. E o seu sinal de humildade, lindo e perfeito, porque mesmo sendo Deus, tendo tudo à sua disposição, ele era humilde. Ele nasceu numa manjedoura. Ele pedia barcos emprestados. Ele servia. Ele era um Deus maravilhoso, que andava com os pobres, entre os pobres, que tocava no impuro e que se permitia ser tocado por aquelas pessoas que a sociedade o rejeitavam, o desprezavam, mas Jesus acolheu a todos, saciou a fome do faminto. Jesus esteve com pessoas de alta posição, mas ele também esteve daquelas pessoas que estavam sem posição alguma, já desenganados, já sem nenhuma esperança, que nem dentro da cidade podiam ficar. Viviam fora da cidade, mas Jesus não despreza ninguém. Jesus não rejeita ninguém. E ele veio para cumprir o seu propósito de anunciar o reino de Deus aqui na terra, para que os homens tivessem a oportunidade de voltar para casa, porque ele vai dizer em oração, orando pelos discípulos, dizendo: eu rogo para que não os tire do mundo, mas que livre-o do maligno. E ele vai dizer, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Jesus está dizendo que nós não somos do mundo. Ele estava dizendo na época para os discípulos, que eles não eram do mundo. Nós não somos do mundo. Assim como ele também não era. Mas ele veio cumprir um propósito e veio nos religar. Veio ser a ponte que nos liga a Deus. O caminho que tinha se perdido, ele veio se fazer o caminho, para que hoje nós tivéssemos livre acesso e escolha deste caminho. Jesus, ele passou por muitas aflições, perseguições, traições, rejeições. Jesus, ele foi humilhado, torturado, cuspido e abandonado. Mas em todo o tempo, o seu foco era cumprir a vontade de Deus. E mesmo quando alguém ali estavam debochando dele, dizendo: olha, se tu és mesmo o Filho de Deus, o Cristo Filho de Deus, desce da cruz. Mesmo enquanto as pessoas ainda estavam zombando dele, ele olha para o céu, ele ora ao Senhor e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus não estava olhando
para a zombaria. Jesus não estava olhando para a traição. Jesus não estava olhando para a perseguição. Jesus não estava olhando para a humilhação que o homem podia lhe causar. Porque a recompensa dele não vinha dos homens. Ele esperava a sua recompensa em Deus. E ele estava esperando a promessa que viria se cumprir na sua vida. A promessa de que ele passaria pelo processo e que ele voltaria e sentaria à destra do Pai. Que seria glorificado, que seria honrado e que todo joelho, que toda língua se prostrariam diante dos seus pés e o reconheceria que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele deixou essas vestes mortais, essa veste mortal, essa veste perecível aqui na terra e se vestiu das suas vestes eternas. Eu quero te dizer que você não é daqui. Não olhe para as perseguições. Meu irmão, não olhe para as aflições. Meu irmão, não olhe para as lutas, pelas adversidades que você tem passado. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Olhe para o propósito que você tem. Você tem uma carreira e você precisa chegar até lá. Não olhe para o isolamento. Não olhe para a sua limitação. Mas olhe para os céus. Porque o Senhor é um Deus ilimitado. Deus, ele pode se tornar possível todas as coisas. E ele diz que nós devemos perseverar até o fim. Porque ele se fez o caminho. Ele abriu o livre acesso e nós só podemos ter acesso a esta morada eterna se nós passarmos por Jesus Cristo. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós só podemos chegar até a Deus a intermédio do Senhor Jesus. Nós só podemos tomar posse da nossa vida eterna somente através do sacrifício de Jesus, reconhecendo que Ele é o nosso único suficiente Salvador. Olhe para a coroa que lhe é prometido. Não olhe para o peso da sua cruz, mas olhe para a coroa que te espera. Olhe para a promessa futura que o Senhor nos fez. Não desista porque alguém não acredita em você. Não desista porque alguém zomba de você. Não desista porque alguém te traiu, porque alguém te abandonou, porque alguém te crucificou. Olhe para a cruz, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. As pessoas achavam que estavam destruindo o Senhor Jesus. Aquelas pessoas achavam que estava acabando com o ministério de Jesus, mas elas não estavam entendendo que aquele ato levava para o cumprimento da maior vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas não entendiam, achavam que estavam triunfando sobre o sofrimento e sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas o que elas não sabiam, que estava sendo cumprido ali um propósito de Deus para que hoje eu e você pudéssemos ter a oportunidade de voltar para casa. Porque esse corpo físico vai voltar para o barro, porque ele foi feito do barro. Mas o Espírito que está dentro de nós, o fôlego de vida, veio de Deus, veio dos céus, veio do alto. E é para lá que Ele deseja ir. O caminho está aberto, a porta está aberta, que é Jesus. Para o destino da nossa alma, a escolha é unicamente nossa. A decisão é nossa. O que é maior para mim e para você? A coroa de glória? A vida eterna? A morada eterna? Ou a perseguição passageira? O salmista Davi me diz na palavra: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O Senhor vai nos ajudar a vencer qualquer dificuldade, mas não desista. Pregue, anuncie o Evangelho, faça a sua parte, cumpra o seu propósito, sirva ao Senhor com os seus dons, com os seus talentos, com o seu ministério. Sirva a Deus,
sirva ao Senhor com um propósito, cure, liberte, transforme pelo poder do nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levante o caído, toque no impuro, restaure em nome de Jesus a vida de alguém que precisa de restauração. Jesus, ele disse, a minha fome é fazer a vontade daquele que me enviou, é fazer a vontade do meu Pai. Jesus tinha fome de fazer a vontade de Deus e que nós possamos ter fome, uma fome insaciável de cumprir aquilo que Deus colocou em minhas mãos e nas suas mãos para que possamos fazer, para que possamos realizar, que possamos permitir que através das nossas vidas o nome do Senhor Jesus seja glorificado e muitas outras almas siga por este caminho. Entre por essa porta, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso eterno, suficiente, exclusivo Salvador da nossa alma. Desde já, quero agradecer a você por assistir até o final deste vídeo. Que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando, te dando forças e te colocando de pé. Eu quero deixar aqui um abraço da minha alma para a sua alma e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus nos permitir.